que Deus nos fez e nos confiou dispenseiros, temos a chave da dispensa, e nós temos uma reserva, nós temos um depósito a ser compartilhado. E eu hoje estou aqui compartilhando com você esse encargo no seu coração. E o texto de Paulo diz assim, 2 Timóteo 2,2: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, e também idôneos, para instruir a outros. Jesus é esse maior exemplo para nós de mestre, e de profeta, e de apóstolo, e de rei. Ele é tudo. Mas você vai ver aqui que no seu ministério, o seu encargo, e os 3 anos e meio, em que ele esteve investindo o seu tempo e a sua prioridade no ensino. Então nós vamos ver aqui, a partir de agora, 6 princípios, para eu mostrar para você a respeito do ensino no ministério do Senhor Jesus. Primeiro, fala comigo, o impacto do ensino de Jesus. Marcos 1:22, maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Toda comparação é perigosa, mas ela está na Bíblia. E mostra que Jesus ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas, que eram os mais conhecedores da lei, da palavra de Deus existente. Era de lá que saíam os melhores e os maiores mestres, os escribas. Só que tem um detalhe. Esse versículo aqui, ele está no final do Sermão do Monte, que a gente vê em Mateus 5, 6 e 7. E depois dessa longa pregação, as multidões se encontram maravilhadas com o ensino de Jesus. Então Jesus, ele ensinava como quem tinha autoridade. Aquele ensino dele tinha uma realidade, tinha uma consistência, tinha também uma lógica. Inclusive, como é que a gente não pensou nisso antes? Sabe quando, volta e meia, né, a gente está numa equipe de discipulado aqui e tem vários irmãos bons aqui dos pastores de governo com percepções, e eles saem com cada situação lá na frente assim, eu falo, uau, que tirada desse irmão, como é que eu não pensei nisso antes? Como é que tanta gente manuseando a palavra, mas como não se pensou, como não se viu, apesar de ele estar falando da mesma palavra? Interpretando, ele é mestre, ele está interpretando a lei. E ele está inclusive mostrando que ele, em vários momentos, é o cumprimento daquela palavra profética. Ele é o cumprimento, mas como? E eles não enxergavam, mas estava na cara. Então Jesus, ele falava como quem tem autoridade. Eu quero aqui então pegar o primeiro ponto para dizer para você. Você quer ensinar como Jesus? Você precisa ter o encargo de ter impacto. Parece meio, não diria soberba, não, longe disso, mas meio que algo, eu oro por isso, irmãos, eu oro por isso. Senhor, eu quero ministrar uma aula. Lógico que não é toda aula que é assim, mas eu quero ministrar, Senhor, mas eu oro sempre, eu quero ministrar ao ponto desses irmãos irem para casa conversando no caminho a respeito do que ouviram quando eu falei. Senhor, eu quero, Senhor, que chegue em casa e ele fica virando um lado e para o outro no travesseiro do que ele ouviu. Senhor, eu quero que ele compartilhe lá. Eu oro nesse sentido. Parece meio assim, mas eu tenho esse encargo porque eu quero ensinar de forma que haja impacto. Haja impacto. Você precisa ter esse encargo. Jesus, ele não fazia de forma, era de propósito. Mas também por causa dele não ter como não ser dessa forma, porque ele era assim. Então Jesus, irmãos, tinha esse impacto porque ele tinha relacionamento com Deus. Eu não falo nada que eu não tenha ouvido do meu Pai, eu não faço nada que eu não tenha visto meu Pai fazendo, eu só faço o que vejo, e aquilo que ouço é que eu falo. Então, nós precisamos ter esse encargo de falar nessa autoridade, que você seja esse professor.
glória a Deus, eu vou entregar para os irmãos, nós fizemos uma avaliação de seis tópicos, 6 áreas, e elas muito, às vezes, subjetivas, e algumas lá bem objetivas, no que tange, talvez, como é que foi, ele demonstrou que estava preparado, por exemplo, para dar aulas. Irmãos, eu estou assim, os alunos são muito generosos, mas as menores notas, elas, não tem nenhum professor que ministrou esse ano, que a gente fez uma forma de aferir o resultado dado, de 0 a 10. Mas não tem nenhum professor que tenha a nota que não seja muito bom. Aí eu falei, não é possível, não pode. Eu acho que não tem nenhum professor que é bom lá somente. Mas todos estão enquadrados no muito bom. Aí você fala, uau, então está maravilhoso. Mas sabe o que é o desafio? Não é concorrência, porque não tem isso entre nós, mas o encargo é, eu vou causar impacto na vida desses irmãos com aquilo que eu vou ensinar. Amém. Impacto. Irmão que fala, pastor, depois da sua aula, professor, depois da sua aula, minha vida mudou. A partir da sua aula, agora eu faço assim também. Eu fui influenciado, eu fui muito influenciado por você. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, as multidões vinham para aprender com Jesus, porque ele tinha vida, ele tinha autoridade, ele tinha poder para ministrar. Marcos 2:3, vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele ensinava. E ele saía depois de ter ficado aqueles quantos dias, até ter que multiplicar pães, mas eles não largam e querem ir atrás. Quantos querem nesses dias ser esse professor, esse mestre, Amém, que causa impacto? Amém. Jesus causava impacto com o seu ensino, ao ponto das pessoas terem clareza. O que ele fala bate com a vida dele. Ele fala de si, ele chega ali e ele flui a sua vida diante de nós. Não estou dizendo que você tem que ficar falando de si, não, querido. É que é traduzido o seu ensino com autoridade. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Segundo, fala comigo, Jesus sempre ensinava. Jesus sempre ensinava. Lucas 19:47, diariamente, repita. Diariamente, Jesus ensinava no templo. Não é aos domingos, não é a terça-feira. Diariamente, Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Outro texto, Marcos 10:1, levantando-se Jesus foi dali para o território da Judeia, além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume, porque diariamente ele ensinava, era seu costume, ele é um mestre. E ainda, Jesus todos os dias no templo, aliás, Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. Fala com o irmão que está do seu lado, Jesus estava pronto para ensinar. Irmãos, a nossa atitude para os que andam conosco, olhe para mim, isso, o pastor Calixto, que andou mais tempo do que outros com o pastor Aloísio, qual que é a postura sempre do pastor Aloísio dentro da piscina, lá naquela lancheria que você cuidava? Onde ele chega e se assenta, os irmãos em volta, qual que é a postura? Professoral. E ele dizia, é de propósito, irmãos. Eu faço isso de propósito. Por quê? Encargo de ensinar. Ensinar o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Queria compartilhar isso com você. Esse encargo professoral.
É ruim, pastor? É pedante? É chato? Não é chato com ele. As pessoas gostam. Você pode perceber. O irmão vai para as Caldas Novas e faz ali, está todo mundo. Porque ele já tem então é uma atitude, é uma postura, é um estilo. Aí ele abre a boca, puxa um assunto interessante e ali começa a falar e daqui a pouco está professorando, está lecionando. Uma percepção das pessoas em relação à correção. Jesus ele não corrigia propriamente, apesar de estar corrigindo. Acho que a sensibilidade era que ele simplesmente ensinava. Mas muitas vezes o nosso tom profissional é sempre de correção. E a correção ela tem uma resistência. Mas o ensino não. Então ele ensinava. Mas Jesus sempre ensinava. Queria compartilhar com você essa postura, e esse encargo e essa atitude professoral. Sempre. Posso ouvir um amém? Amém? Terceiro, fala comigo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Jesus nos enviou a ensinar. Mateus 28, 19 a 20 diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos juntos, 1, 2, 3 e... ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, a grande promessa de fazer discípulos é que o Senhor está conosco. Só que Ele está desde que você vá. Portanto, ide. Eu estou convosco. Não é que Ele está aqui dizendo, pode ir. Não, Ele já está lá. E o que nós entendemos aqui é que Jesus, Ele não apenas nos deixou nos deixou exemplo, Ele nos inseriu. E Ele disse que é para nós fazermos o que Ele fez. É assim que faz discípulo. Ensina a eles todas as coisas que eu vos dei, eu vos ordenei. Veja, nós não faremos discípulos sem um ensino profundo, sem um ensino bíblico e sem um ensino apaixonado. Amém, querido? Amém. Apaixonado. Porque muitas vezes nós somos apaixonados por alvos, nós somos apaixonados pela visão. Mas uma coisa que eu e você, como pastor e como professor, nós somos apaixonados pela palavra. A gente fala a palavra. Enchei-vos do Espírito falando entre vós. Falando da palavra. Falando a palavra. Falando a palavra de Deus. Jesus ensinava o tempo todo. Jesus nos enviou a fazer a mesma coisa. Posso ouvir um amém seu? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quarto, diga para o irmão do lado: o caminho para ensinar é ter um coração para aprender. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Quando você conhece e ouve um pouco mais a respeito de Jesus como mestre e o contexto em que os mestres treinavam seus talmidim, você entende que esse momento, quando Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, o que ele está falando? O jugo do mestre, o ensino, o corpo doutrinário, toda a carga genética de espírito, de conhecimento. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ele está falando de algo que é, para aquela época, muito comum. Era de amansar o animal mais novo com o mais experiente, botando a canga, o jumento selvagem, o jumento gospel. Aprendei de mim, tomai, mas o que eu quero te dar de ênfase é: tomai sobre vós o meu jugo. Esse jugo, irmão, é o corpo de doutrina, esse jugo que eu e você precisamos tomar do Senhor e também repassar, mas só podemos tomá-lo se você, olha só, você vai aprender, vai ser seu, quando você começar a ensinar. Nós vamos pegar esse material e vamos acrescentar
devo até convidar outros irmãos para ministrarem comigo. 1 ou 2 semanas com a turma especial, porque eu quero investir agora um momento de magistério neles. Porque eles fizeram. Mas se nós não tivermos a oportunidade desses novos alunos que estão aí saindo, deles falarem o que aprenderam, não vai ter. Vai se perder, porque é seu quando você fala. Amém? Você ouve aqui domingo de manhã na pregação, e chega lá, você fala. Inclusive, qual é a palavra que os irmãos adquirem? A palavra que você ministrou lá. Não é mais a palavra do pastor Wilson, é a palavra que o pastor Calixto, o pastor Ricardo ministrou. E agora, aquilo que você ouviu. Olha só, irmãos, a experiência para nós que estamos todos aqui, que já pregamos todo domingo, quando é que vai ser seu todo aquele conteúdo de Levítico 3? Números, Levítico, Número e Deuteronômio. Quando você ensinar. Hoje você fala, não, pastor, nem me fala em Levítico, aquelas ofertas, aqueles sacrifícios, eu não entendo nada daquilo. Você vai entender. É maravilhoso. Meu Deus, aquilo, como diz o Marcelo Duarte, é mais gostoso do que, é melhor do que o quê? Marcelo, o Marcelo Duarte tinha essas tiradas, mas irmãos, aquilo lá, quando você então ensina, os irmãos fizeram comigo esse ano, e às vezes você fala, eu coloquei todos eles para ministrar uma porção, ele não lembra do que os outros falaram, mas ele lembra do que ele falou. Por quê? Agora imagina o escopo todo, que você vai ensinando. Jesus, Ele nos mostra aqui para nós o caminho para ensinar, é ter esse coração para aprender. Diga amém. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. E aí eu faço uma pergunta para você, o que é ensino? Ensinar, irmãos, é aprender. Ensinar é aprender. Ensinar não é transmitir conhecimentos, mas é facilitar a informação, o acesso a ela. O professor, ele orienta a aprendizagem, ele ajuda a formular conceitos. O professor, ele desperta potencialidades ali inatas e não usadas ainda pelo aluno. Ele expande o aluno, ele alarga. Porque tudo está aqui, é uma questão de mente. Entende? E eu fui atrás para saber o que essa palavra ensino significa, ou seja, a sua etimologia, e ela é uma palavra latina, insignere, ou insignare, em outros lugares, que quer dizer marcar, distinguir, assinalar. Ela tem a mesma origem lá de signo e ainda de significado. Então, ensinar é você, de certa forma, trazer insights e você inserir. É você marcar, é como que algo que se coloca subcutâneo. É você colocar para dentro. Ensinar, isso é ensinar. E aqui na palavra, nós temos Deuteronômio 4:1, o Senhor falando a respeito desse ensino. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprides, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Contudo, quero te mostrar, além do ensino, a outra palavrinha que é a aprendizagem, e que ela está também no mesmo contexto, de quando o Senhor diz que eu vos ensino, aí Ele diz agora, para que os aprendais. O que é aprendizagem? Do latim vem apprehendere, que significa apanhar, apropriar, adquirir conhecimento. Deuteronômio 5:1 diz, chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe, ouvi, ó Israel, os estatutos e os juízes que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais, para que os apanhe, aproprie, adquira conhecimento. Você vai, é como que atrelar-se. A aprendizagem, que agora isso, que houve um ensino, houve uma marca, houve uma infiltração, a aprendizagem agora é que eu carrego. Então veja, irmãos, eu gosto muito de algo que eu ouvi há algum tempo,
que deixa claro para nós o que é realmente ensino-aprendizagem. Nos dois textos que a gente viu, nós vemos que não se tem condições de separar ensino de aprendizagem. Então a gente afirma que só há ensino quando há aprendizagem. Então é algo que você está aqui dizendo que está ensinando, e tem o aluno que está dizendo que está aprendendo. Mas só vai haver essa infiltração sua nele se ele agarrar aquilo que você infiltrou nele e ele passar aquilo, começar a passar a fazer parte dele. Você agora se multiplicou, você agora passou algo que agora não está só contigo, está com ele também. Então, só há ensino quando há aprendizagem, só há aprendizagem quando há mudança de comportamento. Então, você e eu não podemos entrar numa sala de aula e simplesmente passar o conteúdo. Não, mandou ensinar aqui hermenêutica, mandou ensinar aqui homilética, mandou ensinar aqui as epístolas paulinas. Eu vou dar aula aqui. Por isso que eu estou aqui falando para você, nós precisamos desse encargo. Eu e você precisamos desse encargo de que ele vai mudar. E você vai perceber algo que acontece naquela hora em que você está dizendo que está ensinando, o que está acontecendo na verdade? Você está aprendendo. Quantos me entendem? É isso ou não é? Quantas vezes você está dando aula e Deus está ministrando no seu coração? Você fez o seminário, você não percebeu tanto. Não, você não percebeu. Você não percebeu, mas a hora que você está falando, e outra, você tem que se comprometer com o que você ensina. O pastor Aloysio, inclusive, fala muito. Tudo que você falar, você vai ser testado e checado. Nós não somos professores de matemática e biologia. Nós ensinamos a palavra de Deus. É uma espada afiada, diga amém. Vamos falar juntos? Ensino significa? Então, querido, como é que nós avaliamos se somos um bom professor? Pela medida do que os alunos aprenderam. Como é que você mede que eles aprenderam? Eles mudaram no comportamento. Eles mudaram na postura. Então veja, o professor leva a aprender. Quem? Você que faz essa ponte. Deus vai usar você para que traga essa mudança na vida dessa pessoa. Penúltimo, fala comigo assim: os professores terão que dar contas a Deus pela influência que exerceram. Ah, tá, perdão, eu devo ter confundido a hora de entrar isso aqui. Professores terão que dar contas a Deus pela influência que exerceram na vida dos seus alunos. 2 Coríntios 5,10 diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Fala comigo, eu vou ter que dar conta de tudo que eu tenho ensinado. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. É espinhoso, é ardoroso. Hebreus 13:17 então define o que você é. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Todo aquele que está à frente de qualquer grupo está influenciando. Quem de nós aqui não lembra daquele professor da 4ª série? Do ensino médio? Até hoje, quando eu vou na minha cidade natal, eu já fiz isso por 2 vezes. Eu me lembro do meu professor de educação física chamado Urenir. Ele já deve estar talvez com uns 60 e poucos, aposentado já. Mas aquele cara
marcou minha vida. Foi um referencial. E me influenciou, me apoiou. Ele disse, vai. Eu morava numa cidade pequena, de 30 e poucos mil habitantes, e eu passei nesse concurso que ia para a capital. Ele falou, vai, pega essa oportunidade, vai. Essa é a sua vez, vai. Nunca me esqueça, eu tenho uma gratidão. Porque, e outra, não era exatamente tão próximo, não tinha tanta afinidade.